Fala aí, meu amigo ou minha amiga, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais uma aula de Física aqui do Kit Enem. E nessa aula eu vou conversar com você sobre os tipos de forças. Eu já falei com você que a força é o produto da interação entre dois corpos, e que a gente tem várias explicações para entender o que ocorre com os corpos quando a gente aplica uma força sobre ele. Essas explicações foram feitas por Isaac Newton, na qual ele apresentou 3 leis básicas para a dinâmica, que é a parte da física que vai se preocupar em estudar os movimentos, incluindo as causas e origens desses movimentos. A gente viu que as 3 leis de Newton vão dizer o que vai acontecer com o corpo quando a força resultante for igual a zero e quando a força resultante for diferente de zero. Além disso, ela também diz para a gente que quando a gente aplica uma força sobre um outro corpo, esse outro corpo vai reagir e aplicar uma força sobre a gente, beleza? Basicamente foi isso que a gente viu até agora. Mas nessa aula a gente vai começar a fazer a classificação de algumas forças. E aí, para fazer essa classificação, eu preciso fazer algumas observações para você. Como, por exemplo, se a gente está trabalhando com a física moderna ou com a física clássica. Porque quando a gente fala de física moderna ou contemporânea, é a física que os físicos estão trabalhando nesse momento. E aí a força, nesse caso, nem costuma mais ser chamada de força, costuma ser chamada de interação. E, basicamente, de acordo com a física atual, a gente pode ter 4 interações na natureza. A interação gravitacional, a interação eletromagnética, a interação nuclear forte e a interação nuclear fraca. A interação gravitacional vai ocorrer entre todos os corpos que possuem massa. Já a interação eletromagnética vai ocorrer entre os corpos que possuem cargas elétricas. E aí esse corpo pode estar em repouso ou em movimento. Ele vai gerar um tipo de interação com outra carga que vai depender, inclusive, do estado de movimento dessa carga. A interação nuclear forte e a interação nuclear fraca são interações que ocorrem no interior do núcleo atômico. Não é à toa que são chamadas de interações nucleares, beleza? Bem, eu não vou entrar em muitos detalhes aqui sobre essa classificação, mas é importante que você saiba que, atualmente, as interações da natureza são classificadas dessa forma. Agora, por outro lado, a física clássica, que é uma física que vem ali até o finalzinho do século XIX, a gente pode classificar a força entre 2 tipos, uma força de contato e uma força de campo. Qual é a diferença? A força de contato é a força que vai surgir quando 2 corpos interagem entrando em contato um com o outro. Já a força de campo é uma força que vai surgir mesmo que esses corpos estejam a uma certa distância. Por exemplo, quando você empurra uma cadeira, você está interagindo com essa cadeira através do contato direto. E aí, claro, vai surgir uma força, ou seja, você vai aplicar uma força sobre essa cadeira e essa cadeira vai aplicar uma força sobre você que surgiu através ali do contato. Então, essa força que você aplica na cadeira e a força que a cadeira aplica em você é uma força de contato. Por outro lado, se você deixar um corpo cair, se você soltar esse corpo, ele vai descer porque a Terra está exercendo uma força sobre ele. Uma força que a gente vai até chamar de força gravitacional. Para a Terra exercer uma força sobre esse corpo, não foi necessário o contato direto. Foi uma força que surgiu a uma certa distância. Ou seja, uma força que a gente classifica com o campo, justamente pelo fato da Terra gerar ao seu redor um campo gravitacional. Então, na física clássica, a gente vai fazer essa classificação, uma força de contato ou uma força de campo. Em última análise, não existe uma força de contato, tá? Se a gente pegar essa brincadeira aqui e pensar com a física contemporânea, a física moderna, essas forças de contato, na verdade, são forças que surgem através da interação eletromagnética. Porque quando você entra em contato com a cadeira, os átomos que estão ali na sua mão estão exercendo uma força sobre os átomos da cadeira. Uma força, nesse caso, que vai ser de repulsão. Por isso que você vai empurrar a cadeira e a cadeira vai se movimentar para frente. Mas eu não vou entrar em muitos detalhes nisso aqui agora não, tá? É importante apenas que você saiba que existem essas classificações. Mas como a gente está estudando agora a mecânica, a dinâmica desenvolvida por Isaac Newton e as aplicações dessa mecânica, a gente vai estudar as classificações feitas aqui de acordo com a mecânica newtoniana. E aí, nesse caso, a classificação que a gente vai fazer vai depender do que está aplicando uma força sobre o outro corpo.
Por exemplo, aqui na mecânica newtoniana, a gente vai ter uma força que a gente vai chamar de força-peso, uma força que a gente vai chamar de normal, uma força que a gente vai chamar de tração, uma que a gente vai chamar de atrito e uma que a gente vai chamar de elástica. Essas não são as únicas, mas são as mais importantes quando nós estamos estudando um corpo e analisando todas as forças que estão atuando sobre ele. Por exemplo, no caso da força-peso. A força-peso é uma força que um planeta ou um corpo celeste exerce sobre um corpo que está próximo à sua superfície. Nesse momento, por exemplo, você que está sentado em uma cadeira, ou deitado em uma cama, ou em algum lugar, existe uma força atuando sobre você que está puxando você para baixo. Essa força é a força que o planeta Terra exerce sobre você, e que a gente chama de força-peso. Um detalhe que é muito importante eu comentar aqui com você. Peso é diferente de massa. Massa está relacionada com a quantidade de matéria que você possui. Agora, peso é uma força, a força que puxa você para o centro do planeta. É até por isso que eu coloquei esse desenho aqui, para indicar que a força-peso é uma força que está atuando sobre você e te puxando para o centro do planeta. A força-peso é a força que a Terra exerce sobre você. E a massa é algo que está relacionado com a sua quantidade de matéria. Um detalhe muito legal também é que a massa está muito relacionada com uma propriedade chamada inércia, porque é a massa que mede a inércia do corpo, ou seja, quanto maior a sua massa, mais difícil é alterar o seu estado de movimento, maior é a sua inércia. Então, na física newtoniana, a gente diz que a massa é o quê? A medida da inércia. E, claro, isso está relacionado com a quantidade de matéria que você possui. Agora, o peso é uma força. A força que o planeta exerce sobre você, puxando você para o centro dele. Claro que quando nós estamos estudando probleminhas lá da física e aplicações das leis de Newton, é muito comum a gente observar duas situações. Uma situação que um corpo se encontra em um plano horizontal, aí nesse caso, como a força vai estar puxando esse corpo para o centro do planeta, a gente sempre diz que essa força-peso vai estar apontada para baixo. O outro caso aqui é quando um corpo se encontra em um plano inclinado. Bem, a força não deixa de puxar esse corpo para o centro do planeta. Então, a força-peso continua aplicada para baixo, apontada aqui para baixo, tá bom? Então, em todos os casos que a gente observar numa região próxima à superfície da Terra, desse jeito aqui, a gente sempre vai representar a força-peso apontada para baixo, sempre, sem exceção, tá bom? Exceto quando a gente está observando de fora do planeta. Aí, nesse caso, se a gente tivesse o corpo aqui, por exemplo, para onde que estaria aplicada a força-peso? Bem, para o centro do planeta, beleza? Mas na perspectiva dele, estaria apontada para baixo, tá bom? Agora, como é que a gente calcula a força-peso? A força-peso é igual o produto da massa com a aceleração da gravidade. Então, por acaso, se esse corpinho aqui tem uma massa igual a 2 kg, e ele se encontra aqui na superfície da Terra, o módulo da força-peso é igual à massa, que é 2, vezes a aceleração da gravidade. A gente aproxima aqui para 10. 2 vezes 10 é igual a 20 newtons, beleza? Então, o módulo da força-peso atuando sobre essa caixinha de 2 kg é igual a 20 newtons. Beleza até aí? Tranquilo? Conseguindo compreender? Show de bola! A outra força que a gente também vai ter aqui é a força normal. A força normal, a gente pode dizer que é uma força de apoio. Uma força que uma superfície de apoio vai exercer sobre um corpo que se encontra em contato com ele. Por exemplo, nesse momento, tem a força-peso te puxando para baixo. O que está te impedindo de descer em direção ao centro da Terra? É a superfície que você se encontra nesse momento. Se for a cadeira, é a cadeira que está impedindo de você descer. A cadeira está exercendo uma força sobre o seu corpo e anulando a força-peso, de forma a manter o seu corpo no mesmo estado de movimento. Ele não vai nem descer e nem subir. Por exemplo, seria algo muito parecido com isso aqui. A gente tem aqui uma superfície horizontal, a gente tem um corpinho, tem a força-peso puxando esse corpo aqui para baixo, beleza? E aí, claro, vai ter a normal atuando aqui sobre esse corpo para cima. A força normal é uma força que a superfície de apoio vai exercer sobre o corpo. E essa força vai ser sempre perpendicular à superfície de apoio.
ela sempre vai ter 90 graus em relação à superfície de apoio. Aqui nesse caso, como a superfície de apoio é horizontal, a normal está na vertical. Agora aqui nesse outro caso, que nós temos um plano inclinado, o peso não deixa de estar apontado aqui para baixo. Porém, a normal vai ser perpendicular a essa superfície de apoio. Ela vai estar apontada aqui para cá, beleza? Então, a força normal é sempre perpendicular à superfície de apoio. Um detalhe muito importante que eu não posso deixar de falar aqui com você também é o seguinte. A gente calcula a força-peso aqui desse jeito. Porém, para calcular a força normal, não existe uma fórmula. A gente sempre vai trabalhar com a ideia da força resultante para saber quanto que vale a força normal. Por exemplo, nesse caso aqui, a gente tem duas forças atuando sobre o corpo, certo? Então, a força resultante é igual a normal menos o peso, já que a normal está para cima e o peso está para baixo. Se esse corpo se encontra em repouso, a força resultante é igual a zero. Então, a gente tem que a normal menos o peso é igual a zero. Então, nesse caso aqui, o módulo da força normal é igual ao módulo da força-peso. Nesse caso em que nós temos aqui um plano horizontal, certo? E não tem nenhuma outra força atuando sobre esse corpo. Agora, por outro lado, vamos imaginar aqui agora que a gente tivesse uma outra força atuando sobre esse corpinho aqui para baixo. Sei lá, alguém empurrando a caixinha para baixo, ou até mesmo alguém em pé dessa caixinha. Se essa força extra estivesse atuando aqui para baixo, quando a gente fosse calcular a força resultante, que é igual a zero, a gente teria uma força para cima e duas para baixo. Então, a gente teria normal menos o peso da caixinha, certo? Menos essa força F ali. Isso, claro, é igual a zero. Então, a normal, nesse caso, seria igual ao peso mais essa força extra. Então, repare que a normal sempre vai depender da situação. A gente sempre vai precisar partir da ideia da força resultante para encontrar o valor da força normal. Depois dessa aula, tem os exercícios para você brincar um pouquinho com isso aí, e aí você entender um pouco melhor essa ideia. Mas é importante que você saiba que, diferente da força-peso, que a gente tem uma fórmula, a força normal não tem uma fórmula, e eu nunca, jamais, posso dizer que a força normal é igual à força-peso. Muita gente se engana nessa ideia, porque existem diversos problemas, como esse aqui, que a normal acaba tendo o mesmo módulo da força-peso. Mas a gente mudar um pouquinho a situação, como eu fiz aqui, botar uma forcinha extra, a gente já vai perceber que a normal não vai ser igual ao módulo da força-peso. Já vai ter um outro valor. Então é importante você saber reconhecer as forças e aí, claro, trabalhar com a ideia da força resultante para encontrar o valor da força normal, tá bom? Uma outra força que a gente também tem aqui na mecânica newtoniana é a força de tração, que é uma força que vai ser transmitida através de cordas ou fios. Por exemplo, vamos imaginar que a gente tem essa pessoa aqui. Essa pessoa está puxando uma corda que está presa a uma caixa. Essa pessoa vai exercer uma força aqui sobre essa corda, essa força vai ser transmitida até chegar aqui do outro lado. Essa força que foi transmitida é o que nós vamos chamar de tração, tá bom? Então, a gente tem a tração aqui atuando sobre essa caixinha. Um detalhe, eu coloquei aqui a força que a pessoa está exercendo sobre a corda. Mas se eu colocasse aqui a força que a corda exerce sobre a pessoa, ou seja, a tração, a gente teria aqui essa outra tração para cá, né? Que é uma reação, na verdade. Uma reação à força que a pessoa aplica sobre a corda. Então, você vai ver que em diversas situações, por exemplo, se a gente tiver um sisteminha dinâmico, com vários corpos, deixa eu botar aqui uma polia, aqui um corpinho e aqui um outro corpinho, tá? Beleza. A gente teria aqui a força, peso desse corpinho para baixo e aqui a tração puxando esse corpinho para cima. Essa tração aqui é transmitida até chegar aqui nesse outro corpinho e estaria apontada para cá, tá? Aí, claro, a gente poderia ter uma força de atrito, diversas outras coisas aí também. Mas é só para mostrar para você que a gente tem essa força aqui sendo transmitida até chegar nesse outro corpinho, tá bom? E essa é a força de tração. Além dessas forças aqui, a gente também tem a força de atrito, que é uma força que se opõe ao movimento ou à tendência de movimento de um corpo, e a gente também tem uma força elástica, que é uma força de restituição que os corpos fazem quando eles se deformam.
Por exemplo, se você pegar uma mola ou um elástico e puxar, você vai ver que essa mola, esse elástico, está exercendo uma força sobre a sua mão a fim de voltar à forma original. Essa força que essa mola, que esse elástico exerce, é uma força que a gente vai chamar de força elástica. Eu não vou conversar com você agora sobre essas forças, porque a gente vai ter aulas para conversar sobre elas, tanto a força de atrito quanto a força elástica. Então, depois dessa aula aqui, vá direto para essas aulas. Assista logo as aulas da força de atrito e de força elástica para você entender tudo isso aqui que a gente está conversando, tá bom? O objetivo dessa aula foi mostrar para você as classificações dessas forças e, claro, que você compreenda aqui legal o que é a força-peso, o que é a força normal e o que é a força de tração. Também levar em consideração aqui qual é a direção e o sentido da força-peso e como calcular o módulo dessa força e também qual é a direção e o sentido da força normal e da força de tração, tá bom? Então é isso aí, meu amigo ou minha amiga. Quero aproveitar um momento aqui e deixar aí para você um grande abraço e falar que te aguardo aí para a próxima aula.